Óbvio, terá um vídeo específico comigo contando a história da Dona Silvia e ressaltando a importância da gente conhecer mais a história. Mas não deixaremos de falar sobre um pouco sobre a história dela, analisar alguns momentos históricos, até para a gente valorizar um pouquinho mais sobre a Dona Silvia de Paula Leite Bauer. Antes da gente começar a falar um pouquinho dos períodos históricos, e vocês vão ter praticamente uma aula aqui de história, eu convidei nada mais que uma professora historiadora, que é a professora Alessandra França, que vai me ajudar aí uma pequena conversa, né? Uma roda virtual, que é o que esse momento exige da gente para a segurança de todos vocês. Espero que vocês gostem. Alessandra, muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o convite de estar aqui para a gente poder espalhar um pouquinho mais dessa história maravilhosa que a gente vai comentar hoje. Eu que agradeço. Olá, boa tarde. Agradeço o convite por mais uma vez estar falando sobre essa escola maravilhosa que me acolheu muito bem. Muito bem. Muito bom. Pessoal, vocês viram, devem ter visto já, que nós já conversamos com a professora Alessandra num vídeo que a gente fez uma entrevista com ela, e tá muito legal. Por favor, vão lá e assistam. É uma forma de vocês valorizarem um pouco mais aí esse momento histórico que a gente está fazendo aqui em comemoração a ela. Então, o assistir é para que vocês conheçam melhor um pouco aí sobre a nossa escola, sobre a visão de uma professora que passou por outras escolas e vai estar falando um pouquinho aí sobre o Silvia Bauer. E nesse momento a gente vai fazer praticamente uma conversa aqui que vocês vão acompanhar da história, tá? Então eu vou comentar algumas coisas de história e o Alessandro, a gente vai conversar sobre esse momento histórico, né? E é muito legal porque a Alessandra pode representar principalmente pelo papel da mulher daquela época, que é o que a gente vai ressaltar, porque infelizmente, no período em que a Dona Silvia nasceu, vamos começar falando pela data dela, 25 de abril de 1886. A gente está no momento em que ainda estamos chegando ao reto final do mundo de escravidão, né? E estamos no em que vamos tirar o império e vamos introduzir, nesse período, uma república que vai passar por uma transformação até que o primeiro presidente eleito, que é nascido aqui na nossa cidade, aqui em Itu, Prudente de Moraes, o terceiro presidente do nosso país e o primeiro eleito pelas pessoas por votação, e a Dona Silvia viveu esse momento histórico. Então eu já trago que isso é importante ter estudado a história dela, que é um momento antigo, porque se a gente olhar as escolas de Itu, quantas escolas, né, Alessandra, quantas escolas a gente pode falar que tem uma mulher representando elas? Olha, só tem uma, se eu não me engano, que é a Olga Benário, né? Mas também ela veio meio que posteriormente, né? E a Olga Benário representou muita coisa no país. Mas, assim, tão presente quanto a Silvia Bauer na cidade de Itu, nenhuma. Sim. Nenhuma. Até que se a gente levar em conta que escolas estaduais, dificilmente nós vamos encontrar uma mulher aqui na cidade. A gente tem um exemplo, que é o Priscila, só que o Priscila é uma coisa muito recente. Era uma escola que realmente não tinha um nome mesmo de alguém, era tanto que o pessoal chamava mais de Vila Lucinda, era a forma de você reconhecer a escola. Como aconteceu no Rogério também, isso do Rogério Lázaro, ser o Rogério Lázaro era um colégio também com outro nome, se não me engano até era Vila São Luís, alguma coisa assim, e aí homenagearam uma diretora, infelizmente já faleceu, e aí homenagearam, mas da época de Dona Silvia já é difícil, e mesmo assim, passando esse tempo, tirando Priscila, a gente dificilmente vai encontrar uma escola aqui, estadual, que seja da época de Dona Silvia ou de qualquer outra época aí, com exceção. Mesmo que na época da Dona Silvia Bauer, né? Deu uma travada aqui um pouquinho. Desculpa, a conexão deu uma travada. Mesmo que na época da Dona Silvia Bauer, né, havia a escola Voarron, que era da Madre Maria Teodora, né, que depois virou Madre Maria Teodora, o Voarron,
mas também não era aquela coisa assim de nome feminino de escola, né? Não era assim uma representação, era mais devido à religiosidade da cidade, né? Que a cidade, tanto que Itu é conhecido como Roma brasileira. Então, o que tinha aqui mais era o colégio de padres, né? O colégio de meninos também, que aqui em Itu tem o colégio de padres e o de menino, né? E a de freiras, que inclusive era colégio de meninas, somente para meninas, eram separados, né? Os meninos das meninas, né? E geralmente em escolas religiosas, né? Por onde a dona Silvia Bauer passou. Ela estudou com a Madre Maria Teodora. Ela foi Sim. aluna. Isso é uma coisa bem interessante de falar, que mais uma vez a gente pega uma época ainda de transição política, que a dona Silvia, que nasceu em 1886, ela foi estudar lá com 10 anos de idade. Então a gente tem uma lista de uma historiadora que fez a pesquisa sobre o colégio, né? E o nome da dona Silvia está na lista das matriculadas do ano de 1896, né? Então a gente ainda não tinha realmente ali um presidente de forma oficial, ainda estava sendo estruturado toda a questão política. E só para ressaltar todo mundo aqui também, é importante que todas essas informações que nós estamos falando, óbvio que as informações históricas já estão comprovadas historicamente, e as coisas que nós estamos citando da Dona Silva estão comprovadas, tá? Todas elas estão comprovadas, né? Aqui na escola eu reuni o material com todas as provas do que está sendo dito, não é uma coisa inventada, não, então eu fiz realmente uma pesquisa e tudo que a gente vai comentar aqui está comprovado, está listado, está arquivado aqui na escola, tá? E algumas coisas elas são arquivadas por áudio. Aí comigo pessoalmente, porque eu entrevistei, entrevistei, a modo de dizer, conversei com a neta de Dona Silvia, né? Que é a Dona Silvia, inclusive leva o nome da avó dela, que chama Silvia Teresa Fraga de Moreira. Só para lembrar que muda o sobrenome porque a mãe dela era filha da Dona Silvia, então quando se casa você deixa de ter o sobrenome da mãe e do pai e passa a ter o sobrenome do marido. Já era comum na época da filha da Dona Silvia Bauer, tá? Então, só para ressaltar, então muita coisa que está sendo dita aqui também foi dita por ela mesma, tá? Fora as pesquisas de jornais antigos que foram encontrados, tá? Só para deixar claro que tudo, então, está sendo comprovado, tá? E mais uma vez, retomando o que a Alessandra estava falando, realmente tinha isso. A gente tem que ressaltar que o Colégio São Luís, que era onde hoje é o quartel da cidade, né? Ficava lá o Colégio São Luís, tanto que o marido da Dona Silvia, que a gente vai comentar daqui a pouco, ele estudou lá e a Dona Silvia no colégio aí das Irmãs São José, que era o colégio da Madre Deodora, que foi a professora dela. Ela teve aulas em francês e a Sandra vai concordar aqui comigo, vai trazer também a parte histórica disso daí, que é o fato de isso ser uma coisa também bem importante, porque antes os estudos eram para os meninos, eles que vão ser os políticos, porque a grande época, nessa época, o mais importante agora não era mais ter o título de nobreza, agora era você entrar no mundo político, né? Tanto que se você pega bem antigamente, nesse período, ser médico não era a tal importância de ser médico que era hoje. Então os médicos nem chegavam perto da fortuna que os médicos recebem hoje. Não que não seja merecido, mas na época não era tão valorizado quanto ser realmente uma pessoa do mundo político. E a própria neta da Dona Silvia ressalta isso para mim, no papo que eu tive com ela, de que Itu, dita pelas palavras da avó dela contando sobre a cidade, porque ela realmente amava essa cidade, que era uma cidade de gente intelectual, era o centro político, porque a gente não pode esquecer, né, Alessandra, que aqui nasceu a República. Sim, aqui nasceu a República no Museu Republicano, né? Se aqueles móveis falassem, né? Ia contar muito sobre o que eles discutiram sobre a República dentro daquele museu, né? Que era um casarão, inclusive. Inclusive tem até o casarão que fica próximo ao Cruzeiro, né? Que pertence também aos padres, né? A da Igreja Bom Jesus ali, que ali funciona um convento, né? Dos padres, né? E ali próximo, inclusive, tem um casarão que é o casarão onde o Dom Pedro se hospedou,
uma época aqui, né? Passou por aqui, aí esse casarão ficou marcado, inclusive, mas, né? Mal sabia ele que estavam tramando contra a monarquia ali do outro lado da cidade, do lado do centro da cidade, né? Sim. E é interessantíssimo. E aqui realmente é uma cidade que era até tão importante quanto a Grande São Paulo, né? Aqui era tão importante quanto, né? Aqui é onde eles contabilizavam as economias, né? Era forte na indústria cafeeira e açucareira, tanto que temos a fazenda Capuava, que traz muito disso da época do café aqui em Itu, né? E a rodovia do açúcar, que tem esse nome de rodovia do açúcar, né? Devido à passagem ali de açúcar, porque havia muitos canaviais, e aqui era forte em açúcar e café. Tá? Teve, lógico, que teve uma época mais forte para o café e a outra para o açúcar. Né? Mas aqui, a cidade, inclusive, falando sobre a Sílvia ainda, né? Das famílias que eram muito importantes, né? Que realmente aqui é a terra dos coronéis, né? Dos grandes políticos coronéis, né? Coronéis do café, coronéis do açúcar, e a política aqui era muito forte. Aqui, e outra, para essa época também, como bem o William falou, né? O forte era ser advogado, né? Advogado